E aí, gente, Eric aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se tem um desenho que marcou uma geração inteira, esse desenho é Ben 10. Lançado em 2005, ele mudou o jeito como a gente via super-heróis na TV, mas é claro, a verdade é que nem toda versão foi um sucesso. Algumas fizeram história, outras, bom, a gente só queria esquecer. Então hoje nossa missão é clara. Nós vamos ver todas as séries do Ben 10, do pior ao melhor, com uma análise completa que é de nostalgia e sem medo de polêmicas. Então qual será o melhor Ben 10 de todos os tempos? Comente aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. E é claro, nós já vamos começar com ele. Vamos começar com o Ben 10 Reboot de 2016. A gente já vai começar lá no fundo do poço, sem dúvidas Ben 10 Reboot de 2016. Apesar de trazer o nome Ben 10, ele parece tudo menos o que a gente amava. Um visual extremamente infantilizado, piadas bobas. Podia achar um banho também, hein? Você tá com um CC pavoroso! Cortes rápidos, sem nenhum apelo narrativo, e é claro, ele foi feito para um público muito jovem, e isso acabou afastando a maioria dos fãs antigos, e acabou nem trazendo um público novo pro desenho, que foi algo bem diferente do que a gente viu com os Jovens Titãs em ação, né? Que ainda assim infantilizou, mas teve um público. Bom, a gente tem como ponto negativo a animação, que é extremamente simples, tramas extremamente rasas, falta de continuidade e transformações sem nenhum impacto. Umas coisas legaisinhas que tem aquele, ele introduz algumas novas versões interessantes de alguns aliens. Tem um certo charme para crianças extremamente pequenas, mas sendo bem sincero, esse reboot foi um banho de água fria para quem cresceu com Ben 10 raiz. A história começou quando um relógio esquisito com seus poderes vai combater. E agora vamos seguir com Ben 10 Omniverse de 2012. Ben 10 Omniverse é a quarta série animada da franquia Ben 10. Ele foi exibido originalmente no Cartoon Network entre 2012 e 2014, um total de 80 episódios divididos em 8 temporadas. Ben 10 Omniverse é lembrado como uma das fases mais ousadas, e também uma coisa que chocou os fãs no começo foi a mudança drástica no estilo de animação após a série do Ben 10 clássico, que adotava um visual bem mais sério e sombrio. Ben 10 Omniverse optou por um traço mais cartunesco, com cores mais vivas, expressões mais exageradas e um clima mais leve. Essa escolha dividiu os fãs no começo, alguns reclamaram porque parecia mais infantilizada, enquanto outros abraçaram a proposta, como uma tentativa de renovar a franquia. Uma das maiores sacadas deles foi explorar as duas versões do Ben 10 ao mesmo tempo, o Ben de 16 anos como uma continuação direta da fase anterior e o de 11 anos, que era de volta a um estilo mais original. Com isso, a série criava flashbacks e conexões entre o passado e o presente, revelando eventos inéditos do Ben mais jovem quando desenvolvia suas aventuras, e também como Ben 10 adolescente. Sem contar que nessa série, o Omnitrix recebe uma repaginada e traz uma nova leva de alienígenas inéditos, além de trazer alguns novos clássicos que retornam, como Quatro Braços, Chamas, Diamante e XLR8, mas é claro, todos com um visual totalmente reformulado para a série. É claro, apesar das críticas, Ben 10 Omniverse é uma parte importante da história do Ben 10, foi a série que mais se aprofundou no passado do herói, trouxe respostas para mistérios antigos e desenvolveu o multiverso da franquia. Além disso, serviu como uma última grande fase antes do Ben 10 Reboot de 2016. Quem reclamava desse mal sabia o que estava por vir. Vivemos tempos sombrios. Eles fizeram pra segurar o albedo. Ai, não gostei desse trabalhinho. Nem me fale, Bluetooth. E o próximo da nossa lista é o Ben 10 clássico de 2005. A história começou quando um relógio esquisito diante dos seus olhos ele vai se transformar. Com seus poderes vai combater. Foi em 2005 que tudo começou com o Ben 10 clássico chegando na Cartoon Network como uma ideia ousada criada pelo grupo Man of Action, que rapidamente se tornou um fenômeno mundial, com seu estilo único, personagens marcantes e uma proposta criativa diferente. Bom, a série conquistou diversas gerações inteiras de fãs, de crianças a adultos. Esse é o verdadeiro início da jornada do Ben Tennyson, o garoto que podia se transformar com um relógio misterioso chamado Omnitrix, com a habilidade de se transformar em 10 alienígenas diferentes na primeira série, cada um com poderes únicos, como Chama, que controlava o fogo, o Diamante com seu corpo de cristal indestrutível, o XLR8, que era basicamente o Flash, o Quatro Braços com super força, e claro, muitos outros alienígenas. Esses alienígenas logo se tornaram o grande destaque da série, com os fãs escolhendo seus favoritos e imaginando o que fariam com a Omnitrix no pulso. Isso sem contar os vilões clássicos, como o Vilgax, o maior vilão de Ben 10, e quer a Omnitrix a qualquer custo, o Kevin, um jovem com poderes de absorver, que vai se tornando um anti-herói com o tempo, o
Ben 10 clássico teve 4 temporadas com um total de 49 episódios, além de filmes especiais com Ben 10 e o Segredo do Omnitrix, Ben 10 A Corrida Contra o Tempo. A série foi um sucesso absoluto, abrindo caminhos para novas continuações. Esse foi o nascimento de um verdadeiro ícone da animação moderna, uma série que marcou época, formou muitos fãs leais e provou que o poder não está só nos alienígenas, mas nas escolhas de quem o controla. Acabei de sacar que tem uma coisa de que tenho mais medo do que você. Uma coisa assustadora. E vamos seguir com Ben 10 Força Alienígena de 2008. Pra mim, é o melhor feito até hoje. Ben 10 Força Alienígena é a segunda série da franquia de Ben 10 e marcou com a grande mudança no tom, estilo e na sua proposta na sua saga, lançada em 2008 pela Cartoon Network. A série se passa 5 anos após os eventos da série original, com um tom bem mais maduro, enfrentando ameaças muito mais perigosas. Com 3 temporadas e 46 episódios, essa fase é considerada por mim e por muitos o auge da franquia. E agora, com ele com 15 anos, com um estilo mais sério, estratégico e assumindo um papel de um verdadeiro herói. Após anos sem usar o Omnitrix, ele retorna para a ação, quando seu avô Max desaparece misteriosamente, sem contar que o desenho dá mais destaque para os outros personagens, junto com a Gwen, que finalmente domina seus poderes mágicos e energéticos com maestria, e também com a entrada do Kevin, que se torna um aliado confiável e com a habilidade de absorver matéria e se transformar nas coisas. Com essa nova dinâmica de equipe, trouxe muito mais profundidade e conflitos interessantes à narrativa do desenho. E é claro, essa série trouxe alguns dos melhores alienígenas do Omnitrix, como o Eco-Eco, o Fogo-Fato, Friagem e diversos outros. E como principal ameaça nós temos uma raça alienígena elitista que acredita em supremacia genética e deseja purificar o universo. Tenta transformar a Terra em um novo centro de controle, usando o DNA de aliens como soldados e manipulam os humanos pelas sombras. Bom, só daí a gente já viu como a trama é bem complicada, bem diferente de alguns outros desenhos. Pra mim, Ben 10 Força Alienígena é a melhor fase de toda a franquia Ben 10. Foi quando o desenho passou a ser levado mais a sério, ganhando um público mais velho e conquistando fãs que já tinham crescido com a série original. Mesmo com menos humor e mais drama, a série brilhou pela narrativa bem construída e personagens cativantes. O Ben 10 Força Alienígena não foi apenas uma continuação, foi uma evolução corajosa ao transformar o Ben 10 de um garoto impulsivo para um herói de verdade. Se o gato se amarelar, eu vencerei, não é? Você vai trabalhar pra mim depois disso? Porque eu odeio cortar grama. E se você curtiu a nossa lista, dá aquele like, se inscreve no canal. Se discordou também, dá aquele like, se inscreve no canal. E deixe a sua lista do melhor ao pior, ou do pior ao melhor nos comentários. Mas é claro, sempre com respeito. Valeu e até o próximo vídeo. A história começou quando um relógio esquisito com seus poderes vai combater.